Atenção, o vídeo a seguir contém spoilers e é contraindicado caso você não tenha visto o filme. Oi pessoal, eu sou a Amanda. Eu sou o Leon, esse aqui é o Não é Mesa e hoje a gente vai falar de Alien Covenant. E aí, Leon, o que foi que você achou de Alien Covenant? Gostei muito de Alien Covenant durante a primeira hora do filme. A primeira hora do filme eu achei ela excelente, só que depois da primeira hora do filme, o filme virou Prometheus e ficou uma porcaria. Na primeira hora eu acho que eles tomaram todo cuidado, vamos introduzir o que é que tá acontecendo, vamos mostrar esses personagens, vamos dizer o que é que eles vão fazer, e aí vai tudo andando devagar e tal, e aí quando, eu acho que mais ou menos depois da primeira hora de filme, quando eles encontram o David, eu acho que, na verdade não quando eles encontram o David, quando começa a morrer gente, o filme começa a ir ladeira abaixo, e quando eles encontram o David é queda livre. Pois eu não gostei nem da primeira hora do filme, na verdade, até ontem eu achava que Prometheus era um filme ruim, mas eu pensei bem, talvez não. Porque assim, Prometheus tinha personagens ou mal desenvolvidos, chegando a ser às vezes estúpidos, ou então estereotipados, ou então não tinha personagem nenhum. E assim, pra mim, um sci-fi que é de terror, que é um bicho correndo atrás das pessoas, eu acho que requer que a gente se importe com a vida daquelas pessoas, faz parte do terror isso. Nesse filme aqui são 13 tripulantes. Dos 13, pra mim, 13 são descartáveis. Pra mim, o que ficou do elo de Prometheus pra esse filme agora era o androide, que eu achava um pouco interessante, só que nesse aqui, pra mim, eu perdi o interesse nele, pra mim ele ficou simplesmente um lunático. E também, assim, de sci-fi, pra mim não teve muita coisa, a não ser uma cena expositiva sobre hibridização genética. E até visualmente eu não fiquei interessada, assim, eu achei Prometheus muito mais interessante os efeitos visuais do que esse aí. Pra mim foi um filme feio, um filme escuro, e eu não achei interessante. Não, ele é um filme escuro, mas eu não achei ele feio de jeito nenhum. Eu, tipo, não sei o que é aquilo, um coliseu lá dos engenheiros, eu achei aquilo dali, o visual bem legal. Eu achei o visual do filme muito bom, pra falar a verdade. Uma das coisas que eu gostei mais foi o visual. Ele chegou no planeta e a mulher pergunta, vocês estão ouvindo isso aí? Aí o pessoal, ouvindo o quê? Ela disse, nada, não tem nada aqui. E eu acho que o que eles mostraram, eles conseguiram passar bem esse tipo de coisa. Eu acho que eles caracterizaram bem o planeta. Não, eu entendi que o planeta era inóspito, eu entendi a caracterização nesse sentido, mas visualmente não teve nada que me manteve preso, como os filmes do Zack Snyder, porque, tipo assim, por mais que o filme não seja interessante, visualmente ele lhe prende. Em Prometheus, eu acho assim, desde o começo, aqueles personagens, eles são estúpidos. Eles chegam lá, o biólogo brinca com a cobra no chão, o geólogo se perde na caverna, que tem um sistema de rastreamento, que eles sabem onde é que ele tá. Eu acho que nesse daqui, eles começaram bem, eles caracterizaram os personagens, olha, são casais, eles fizeram você se importar. Ainda que tenha sido breve, eu acho que eles deram um mínimo de um background para esses personagens. Não são só uns estúpidos que estão impressionados porque descobriram que tem vida em outro planeta e tem a origem da vida, etc. Quando eles descem lá no planeta, eles estão explorando o planeta. Eu acho que a forma como o negócio dá errado é muito rápido e eu acho que passa bem da tela isso, assim, você entende como é que aquele pessoal tá desesperado, porque o negócio dá errado de uma hora pra outra, o cara aspira o negócio lá, sai um alien do gelo e começa a matar o pessoal. A cena que a mulher tranca a outra no tanquezinho lá, que eles estão, eu achei muito bom aquilo dali, porque passa um desespero desgraçado, eu achei. E até quando eles estão voltando também, essa parte eu achei muito boa. Até que o David apareceu. Porque ele aparece com capuz, com o cabelo saindo do capuz, atira um negócio pra cima e diz, sigam-me. E o pessoal segue. E o filme faz assim. Assim, eu vou concordar em parte contigo. Eu vou dizer que os personagens são sensatos se você comparar com os personagens de Prometheus, certo? Ainda assim, eu não acho que eles são bem caracterizados. Aquela menina, que é a Daniels, eu acho que a conexão tá mais com ela. Só que eu achei ela um personagem muito sensato. Não, mas ela não faz praticamente nada no filme, eu achei. Ela não faz praticamente nada, mas eu tô dizendo assim, a conexão que eu tive mais foi com ela. Porque, tipo assim, eram 13 membros. Tu disse aí, tem... Não, eram 13, mas eu acho que personagem tinha uns 3 ou 4 e olha lá. Pois é, mas eles foram caracterizados com frases. E tipo assim, teve o prólogo lá que teve uma cena... Mas nesses filmes os personagens são todos caracterizados com frases. Não, se a gente comparar com ele, o primeiro, eles são bem estabelecidos.
você conhece uma motivação. Ou então, pelo menos, você se conecta com algum personagem de uma forma mais efetiva. A motivação aqui eu acho que é sobrevivência só, né? Não? E isso que tu Pois tá falando... mas e aí tu sentiu... Eu entendi aquela cena de perigo que tu falou que a mulher prendeu a outra lá na quarentena, porque, tipo assim, é uma situação que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo e a mulher não sabia como agir. Eu achei que isso aí passou legal. Pra mim foi a melhor cena do filme, aquela da Lima. Eu concordo. Agora, do resto, qual a diferença daqueles personagens morreram ou não e qual foi o terror que te passou a não ser simplesmente sobrevivência? Porque em Alien 1 e em Alien 2, você sente realmente o terror acontecendo. Você teme pela vida daquele personagem. E aqui eu não senti isso. Eu entendo isso aí que você tá falando, mas nesse filme particularmente não me incomodou. O que me incomodou foi que aconteceu o seguinte, até o David aparecer, você tinha personagens que pareciam ser, vamos lá, razoavelmente caracterizados. Depois que o David apareceu, não fez diferença nenhuma, nada que eles fizeram para caracterizar aqueles personagens. O David aparece do nada, e aí esses personagens que pra mim até aquele momento estavam sendo sensados, eles seguem um cara encapuzado que aparece do nada. Eles passam por um estádio cheio de gente morta e ninguém para pra dizer, David, ó, tem um pessoal morto ali, ó, tem um monte de gente morta ali fora, o que é aquilo ali? Aí eles entram onde o David tá, o David, aí começa a ficar completamente esquisito o filme, porque os personagens começam a se separar sem motivo nenhum, e aí eles começam a morrer de um por um, e o David começa a levar cada um deles pra uma sala, e eles morrem na sala separados, e ninguém pergunta o que é que tá acontecendo, o capitão vê o androide falar com o bicho que matou a amiga dele e segue o androide para uma sala e quando chega na frente do ovo o androide diz, não, é perfeitamente seguro. E o cara acredita no cara que tá conivente com a morte da amiga dele. Então a partir daí pra mim o filme desandou completamente, ficou um negócio assim que, como tu disse, me fez pensar, Prometheus pelo menos tentou fazer uma coisa diferente, entendeu? Esse aqui, da metade pra frente, ele virou um Alien, ou um ou dois, não sei, com os personagens idiotas de Prometheus. Eu acho que se esse filme não fosse baseado nos personagens de Alien, eu acho que ele seria um filme genérico. Seria um filme genérico. Um monte de cientista estava indo para um objetivo, foi desviado por causa de uma casualidade, eles caem num planeta onde existe um bicho e supostamente um androide faz essas modificações desse bicho. Pronto. Isso aí pode ser o plot de qualquer filme. And everyone back on Earth is really grateful for your hard work. Quando Prometheus foi anunciado, eles disseram assim, Prometheus vai ser um filme que vai se passar antes do primeiro Alien para mostrar como foi que o Xenomorph apareceu. Prometheus não faz isso. Aí eles disseram, agora vai ter outro filme que vai passar como é que o Xenomorph apareceu, como é que eles evoluíram por aquilo dali. E eu não acho que ele faz isso, porque quando o pessoal chega no planeta, tudo é passado por exposição. O David tirou aqueles aliens não sei de onde. Ó, ele estudou lá, fez a espécie perfeita e tá aqui. Não mostra o que foi que aconteceu. Não mostra, é uma exposição, mas em tese, pra história, ele tá mostrando. Eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. Assim, não fica interessante a forma que foi dita, mas ela foi dita. Ela tem sentido? Ela tem sentido. Ela vai se encaixar na linha cronológica dos filmes, ela vai se encaixar. Mas aí pra que a gente precisa de mais 2 ou 3 filmes se ele pode chegar e dizer, ó, isso aqui, pronto. O que ele tá fazendo nesses filmes é isso. Não, e tipo assim, eu acho que eu não sei se ele conversou com o George Lucas, a humanidade no filme dele se esvaiu, porque assim, não tem mais. No Alien tem a Ripley, e no Alien 2 ela é a única que sobrevive e ela vai pro Alien 2 assim, com sangue nos olhos, a gente já tem a motivação dela, é um negócio assim que tem muita ação no 2, mas é justificado, é um time de militar, e aqui ele enche de gente de novo, que como tu disse assim, tinha até uma caracterização, os caras não eram militares, eles eram casais que tinham um objetivo de colonizar outro país, então tudo bem, eu entendo a quantidade de gente que tinha, mas elas não podiam ser desprezíveis. This crew is made up of couples. Qual a motivação do David? Outra coisa que me incomodava. Porque o David, eu achava ele muito interessante. Porque, tipo assim, ele era um personagem que ele era humano, ele era um androide, ele tinha um sentimento humano. Ele tinha Ele era como se fosse uma criança. Ele tinha uma curiosidade científica. E ele também tinha um negócio assim de subserviência. Então ele tinha 3 coisas que a gente não sabia pra onde é que ele iria. Porque, afinal de contas, ele é um androide. E aí, quando a gente vê o David com cabelão, com aquele capuz, ele simplesmente passou daquele negócio que era um enigma para um lunático. Então, nesse gap aí, tudo bem se ele ficasse um lunático,
mas eu tinha que ver isso aí. E pra mim era o único personagem em Prometheus que tinha alguma coisa, sabe? Tudo bem que a Elizabeth, ela ainda tinha também um pouquinho, assim, de coisas interessantes, porque ela realmente queria saber a origem e ela tinha motivação porque o namorado dela morreu. Mas o David era o elo, assim como a Ripley era o elo do Alien 1 pro Alien 2, o David era o elo, e foi perdido isso. Isso da motivação do David também me incomoda, porque eu acho que a motivação dele não faz sentido. Porque ele diz assim, eu quero criar um organismo perfeito. Eu entendo ele ser um androide e ele se sentir superior ao humano, porque o humano tem sentimentos, fraquezas e etc. Mas não faria sentido, então, ele querer substituir os seres humanos por outros androides, não? Por que um bicho daquele dali? O que tem a ver aquele dali? Nada, absolutamente nada. Sabe por quê? Porque como é que um bicho que... Tipo assim, ele é simplesmente uma carnificina pura, aquilo ali. Ele sai matando todo mundo. E ele é um bicho que depende de um hospedeiro pra sobreviver. Humano. E ele mata o hospedeiro. Então, assim, cientificamente, como é que um androide acha que isso é evolução? Big things have small beginnings. Parece que o Ridley Scott ele tá bolando esses filmes de acordo com o andamento dos filmes, porque você vê bem. No final do Prometheus eles dizem assim, ó, a gente vai sair daqui nessa nave, a gente vai atrás dos engenheiros que eu quero conhecer eles, eu quero entender eles. Parece que quando a gente chega em Alien Covenant, isso tudo foi jogado assim da mesa. O filme não é mais isso que ela disse que ia ser. E aí ele coloca aquela cena do começo do David falando com o Weyland, que é um negócio que eu acho que é completamente desnecessário aquilo ali. Aquilo ali pra mim parece que foi uma coisa colocada pra justificar o filme que ele tava fazendo. Tá falando a cena introdutória, né? Porque Sim. demorou pra eu captar aqui, né? Aí a gente precisa de 2 curtas na internet pra entender por que o filme não é mais o que Prometheus disse que ele ia ser e pra entender por que os personagens são importantes. Isso é péssimo, isso é uma coisa péssima. E esse negócio do curta aí, né? Tu disse que gostou da primeira hora do filme. Eu não assisti o prólogo. Tu falou assim, Amanda, tem prólogo. Aí eu fui assistir depois que assisti o filme. Meio que eu entendi a caracterização dos personagens ali. Mas não é pra você ver um prólogo na internet. Pra assistir um filme, o filme tem que se sustentar por si só. Isso é uma falha terrível que eu acho. Porque, tipo assim, se você quer fazer o prólogo pra mostrar uma coisa a mais e tal, beleza. Mas pra você justificar por que esse filme é daquele jeito com vídeo na internet, você vê que o negócio já tá errado aí. E aí, chega aquele ponto que quando o filme desanda, você começa a reparar em toda pequena besteira que tem no filme. Por que é que o David tinha um túmulo pra Elizabeth Shaw? É porque ele sabia que o pessoal ia aparecer lá e ele ia enganar o pessoal? Porque o único propósito que tem é aquele curta dele, mostrando a viagem deles entre um filme e outro, é pra você achar que ele não é mais o vilão, só que a gente já sabia em Prometheus que ele era o vilão. Então por que é que eles vão colocar isso como uma surpresa no 2? Eu achei engraçado porque soou como um twist, assim, na hora. Eu não sei se foi a trilha sonora. Eu falei, eu já sabia disso. Eu acho que isso aí também é pra um público que, tipo assim, fica pensando, não, deve ter sido ele que botou aquela música da country pro cara escutar. O cara que tinha um chapéu de cowboy que identificou a música country, que é um negócio muito interessante. Então assim, nada foi ao acaso. Deve ter, sabe, várias teorias. Tem umas coisas esquisitas no filme que me fazem pensar que as coisas não foram ao acaso. Por exemplo, no final o David ele tem a senha da nave. E quando perguntam pra ele o que é que ele, eu acho que o capitão ele pergunta pra ele, o que é que tá faltando pra você fazer tal coisa, eu não sei o que é. Ele diz, tá faltando a mãe. Mãe é o nome do computador da nave, então eu não sei se ele sabia que aquela nave ia chegar lá. All of this to start our new life. Quem escreveu esse filme foi o John Logan. John Logan, ele escreve filmes muito bons, ele escreveu Gladiador, ele escreveu Skyfall, que é um dos melhores 007 que eu acho. Ele criou uma das séries de TV favoritas pra mim de todos os tempos, que foi Penny Dreadful. E, tipo, não sei, foi ruim, não deu certo isso aí de jeito nenhum. Aquela batalha contra o Alien, tanto no planeta quanto na nave, parecia que tava lá, porque tinha que ter aquela batalha no filme. E ela foi ridícula, eu achei. Foi a coisa mais sem graça do mundo. Lá em cima não tinha perigo nenhum, e a do planeta foi besta. E outra coisa, assim, que eu achei paia, é porque o personagem da Daniels eu achei muito sem sal. Muito sem sal. E aí, no final, é pra ela ser tipo a Ripley, entendeu? Ela é tipo assim, aquela mulher que vai... Ela derrotou sozinha um alien. E aquela cena que tem naquela nave que vai pra nave grande, não tem? Que ela fica presa lá por uma cordinha. Aquela cena ali, ela é muito estúpida, doida. Ela sai... Tipo assim, aquela mulher, ela não tem muita força, pelo menos
se você observar visualmente a constituição dela, ela não é uma pessoa que tem muita força. E em nenhum momento eu entendi que ela seria um personagem forte, não. A Elizabeth Shaw foi muito mais um personagem parecido com a Ripley do que ela. A Elizabeth Shaw parece quando a gente tá jogando o Tomb Raider, que, tipo assim, ela tem que se virar naquela situação, então ela cai, ela fica toda, sei lá, machucada. Ela tem que sobreviver a qualquer Ela tem que custo. sobreviver, ela tem uma gravidez lá, ela fica doendo, sabe? Então, tem as consequências. A Daniels não, a Daniels virou fodástica de uma hora pra outra. A cena pra mim foi tosca. E ela é um personagem essencial até ali. Então, Amanda, o que é que você achou de Alien Covenant? Eu não gostei nem da primeira parte, nem da segunda parte, nem da terceira parte nenhuma. Se existia algum potencial naqueles personagens, não foi explorado. Eu entendi certas cenas de urgência, que foi assim o que deu um pouco de terror pro filme, mas mais como tu disse, porque é um ser humano que tá tentando sobreviver, então fora do universo de Alien eu me importaria com isso. Eu acho que o Ridley Scott, ele fez Prometheus e depois jogou Prometheus no lixo, porque se ele acha que é um filme bom, poxa vida, vamos continuar a história. Ele tinha um personagem interessante para mim, que era o David, que é o elo deste Prometheus com o Covenant, e ele não foi utilizado corretamente, porque ele simplesmente me mostrou outro personagem, não mostrou evolução nenhuma, sendo que eu estava vendo uma evolução em Prometheus, era o único personagem que eu conseguia enxergar isso. Pra mim, o que ficou foi um filme genérico, com cenas de ação que podiam ser interessantes para originar um trailer para ele, e no final a história baseou simplesmente em uma cena de exposição do androide. Então, assim, eu não gostei, não teve personagem, e nem visualmente eu fiquei presa ao filme. A minha opinião desse filme é mais ou menos a mesma de Prometheus, porque eu acho assim, são dois filmes que são extremamente bem feitos de todos os pontos de vista, exceto o roteiro genérico, o roteiro ruim. A edição de som nesse filme, eu achei ela excelente, os visuais eu achei muito bons, até a atuação a certo ponto, mas o roteiro deixa o filme lá embaixo, mesma coisa que aconteceu em Prometheus. Até a primeira hora eu gostei do filme, o resto pra mim foi genérico e foi sem graça. Então eu não diria que é necessariamente ruim, mas eu também não diria que é bom. A vida é difícil.